Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Hoje fica em 2 Reis, capítulo 16, é a palavra para o meu e para o teu coração, versículo 11, que vai nos dizer assim: Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo que o rei Acaz lhe havia enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Aleluia. Versículo 14 diz assim: Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo-á ao lado do altar, do lado do norte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra muito me chamou a atenção. Fala sobre um rei chamado Acaz. Esse rei fez o que era mal perante o Senhor, diz a própria palavra. Ele não andou segundo os caminhos de Davi. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que ele andou segundo os conselhos dos outros povos. Isso está aqui escrito. Porque a Bíblia diz que ele, tendo guerras, se levantando guerras e perseguições contra ele, este homem vai se aliançar ao rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai fazer com ele aliança. E o rei da Síria peleja por ele, dá a vitória. Aleluia. E ele tem grande livramento. E a Bíblia diz que ele vai visitar Damasco. Quando ele chega em Damasco, esse rei, ele presencia ali um altar diferente. E ele resolve trazer esse altar para dentro do povo de Israel. E ele manda, ele faz o desenho do altar, tira todas as medidas, né, e manda para o sacerdote Urias, sacerdote esse da casa do Senhor, preste atenção. E a Bíblia diz que ele manda um modelo para Urias, e Urias faz o altar conforme o rei lhe havia enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o rei Acaz chega na cidade, ele vai sobre aquele altar que foi feito, e ele ali vai sacrificar. É ali, naquele altar, aleluia, que ele copiou do rei da Síria, dos assírios, que agora ele vai ofertar ao Senhor. Não ao Senhor, né? Aleluia. Ali onde ele fazia sacrifícios para o Senhor no altar de bronze, era ali que o sacerdote sacrificava ao Senhor de dia e de noite. Ele vai dar uma ordem, ele vai dizer para, aleluia, o sacerdote: olha, a partir de hoje, esse altar de bronze vai ficar à parte do norte. E ele tira o altar que era do Senhor, coloca a parte, diz assim: ó, a partir de hoje, esse altar de bronze só será para que nós venhamos consultar, aleluia, ter resposta, aleluia. Não servirá mais para que nós venhamos entregar os sacrifícios. Não era só os sacrifícios do rei, não. Era o sacrifício do povo também. O Espírito Santo de Deus. E você deve estar se perguntando: o que tem a ver isso com os dias atuais? O que tem a ver? Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração sobre esta palavra, que muitos estão desta mesma forma, retirando o altar do Senhor, colocando o altar do Senhor de lado e ofertando aquilo que não é para Deus, porque o Senhor não recebe, aleluia, sacrifícios, aleluia, que não seja colocado diante do seu altar. É isso aí que você está ouvindo mesmo. Deus só recebe sacrifício por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, que foi entregue naquele cruz do Calvário. Ou seja, tem gente que diz: mas eu faço sacrifícios para Deus. Olha, irmãos, a gente precisa muito observar para quem nós estamos fazendo, porque o Senhor, quando ele mandou, aleluia, Davi, aleluia, formatar, preparar tudo para que fosse feito ali o templo do Senhor, foi no altar que Salomão, aleluia, colocou ali a oferta ao povo. E hoje não é diferente. Existem situações hoje dentro da igreja que estão sendo mudadas. As pessoas estão trazendo o costume dos assírios, as pessoas estão tirando o que é culto para Deus, o que é sacrifício para Deus, o que é louvor para Deus,
para simplesmente louvar a homens, ou o Espírito Santo de Deus. Estão fazendo exatamente como Acais. Estão retirando aquilo que é santo e colocando o que é profano. Estão imitando ao mundo, louvado seja o nome do Senhor. Estão trazendo para dentro da casa do Senhor, para o altar do Senhor, aquilo que não está escrito na sua palavra. É isso mesmo, aleluia. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão questionar o que eu vou falar, mas antes de você questionar o que eu vou falar, vai ler a palavra de Deus, vai ler como era instituído um culto a Deus. O culto a Deus nunca foi instituído, aleluia, por eventos. Isso não é para Deus, isso é para homens. Eventos não é para Deus, evento é para homens, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje estão tirando aquilo que é sagrado e colocando aquilo que é profano. Estão fazendo eventos dentro da casa do Senhor, aleluia. A casa do Senhor não é casa de show, a casa do Senhor é casa de oração, louvado seja o nome do Senhor. Estão trazendo para dentro da casa do Senhor costumes pagões, louvado seja Deus. E eu vou te dar um outro exemplo disso. Tem pessoas que estão trazendo para o altar, aleluia, coisas simples, irmãos. São coisas tão simples que não precisava nem ser falado. Aleluia. Quer ver um exemplo disso? Muitas das vezes a gente vai apresentar uma criança dentro da igreja e há pessoas que dizem assim, olha, eu vou apresentar, aleluia, mas eu quero levar o padrinho, eu quero levar a madrinha. Aonde isso está na palavra do Senhor? Que os nossos filhos seriam apadrinhados? Não existe isso na Bíblia. Louvado seja Deus. Eu sei que isso vai incomodar muita gente que pratica, porque tem muita gente trazendo costumes pagãos para dentro da igreja. Oh, aleluia. E o que eu estou falando, irmão, é a mais pura verdade. Aonde está na Bíblia? A Bíblia diz que quando o filho se fazia 7 dias, se levava ao templo e o sacerdote apresentava ao Senhor e os pais levavam uma oferta ao Senhor. Era isso. Então hoje as pessoas estão fazendo batismo. Nada mais é do que um costume pagão. Uma apresentação de um modo, batismo, costume pagão. Aonde está escrito isso? O sacerdote está se contaminando, porque o sacerdote, ele conhecia a lei, ele conhecia, irmão, toda a programação de culto, ele sabia o horário que ele deveria, aleluia, acender o incenso, limpar o altar, tirar as cinzas, fazer o sacrifício. E agora o sacerdote já não está mais sendo guiado pelas regras do templo, mas está sendo guiado pelo poder do rei. E é verdade, nos dias atuais tem muito sacerdote sendo guiado pelo poder, aleluia, pela manipulação do príncipe deste século, que tem cegado o entendimento de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que esta palavra pode não ser agradável, mas é uma palavra de despertamento. Nós precisamos despertar. Qual é o tipo, aleluia, de altar que nós estamos preparando para o Senhor? Aleluia, um altar de eu, um altar de ego, um altar de ídolos, porque as pessoas hoje estão tirando Jesus do centro do altar, estão colocando Jesus à parte e estão colocando quem é famoso, quem tem nome, quem tem credencial, quem tem seguidores, quem tem fama. As pessoas, muitos, na maioria das vezes, não vão mais buscar a Jesus, vão buscar aqueles que têm um dom, um talento. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias de Acais. Oh, Espírito Santo de Deus. E o Senhor falava comigo sobre esta palavra, e isso é muito sério, irmãos, porque nós precisamos nos analisar. Não é só com qual intenção eu vou ao altar do Senhor, mas o que está sobre este altar, o que é pregado sobre este altar, o que é ensinado sobre este altar, o que está sendo removido dos altares hoje. Eu vou te dizer, o que está sendo removido oração, está sendo removido palavras. São 1
1h30 de culto, aleluia, praticamente em todas as congregações. E o que a gente vai ver são, aleluia, 1h30, aleluia, muitas das vezes que não tem oração, que não tem palavra, tem muito louvor, aleluia, muito barulho, oh Espírito Santo de Deus, muita revelação, mas não tem palavras. A palavra do Senhor, ela deve estar no centro, porque a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Não adianta nós fazermos evento, aleluia, tem casas de evento, casas de show, aleluia, salões de festa, eventos se fazem nesses lugares, há pessoas cobrando inscrições, é isso mesmo, inscrições para as pessoas entrarem dentro da casa do Senhor. Irmã, se você quer fazer um evento, faça fora da casa do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, as pessoas estão fazendo muitas das vezes o que é certo da maneira errada. Não é errado você fazer um evento, você cobrar uma inscrição, não é errado, porque você tem ali, aleluia, um gasto, um investimento, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o errado é fazer isso dentro da casa do Senhor, porque ele diz que na casa dele seria chamada casa de oração. Então nós não podemos fazer o que é certo da maneira errada. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está falando comigo, contigo nesse dia, meu irmão. Desperta, qual é o altar que nós estamos, aleluia, cultuando a Deus? Que tipo de altar nós estamos, aleluia, sacrificando, entregando os nossos dízimos, entregando as nossas ofertas, ou alguns nem isso estão fazendo, mas entregando a nossa adoração, nosso louvor. Qual é o tipo de altar? Porque Acais removeu o altar do Senhor. E Urias estava de acordo. Então, a Bíblia vai dizer: ai daqueles que acrescentar ou que tirar uma vírgula da palavra do Senhor, porque também será retirado dele o direito da árvore da vida, e também será acrescentado os açoites. Que eu e você possamos ficar com esta palavra, entendermos que nós não temos o poder de tirar nada da casa do Senhor. Tudo aquilo que está dentro da casa do Senhor foi programado, registrado e feito por Ele da forma que Ele quis. Nós não podemos desenhar, nós não podemos copiar aquilo que o mundo está fazendo e trazer para dentro da casa do Senhor, de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que esta palavra vai confrontar algumas pessoas, mas eu espero que ela fale ao seu coração, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.